Estou aqui neste banco de madeira, com a Bíblia na mão. As páginas tão gastas que quase se desfazem. A igreja está quieta, com o sol entrando pelas janelas tortas, e eu, com 72 anos, sinto o peso de uma vida que não escolhi. Meu nome é Amélia e carrego uma história que dói, mas também brilha. Brilha porque Deus nunca me soltou. Fui vendida aos 10 anos, jogada num mundo que engole meninas como eu. Mas sobrevivi, sozinha, sem pai, sem mãe, só com ele. Conto isso não para chorar, mas para mostrar que, mesmo na escuridão, há um caminho. Eu era só uma menina e ele me levantou. Nasci em 1953, numa cidadezinha da Paraíba chamada Sol Nascente. Era um lugar de ruas de terra, onde o vento levantava poeira e a vida girava em torno da roça e da igreja. Meu pai, seu Joaquim, era um bêbado que gastava tudo no bar. Minha mãe, Dona Lúcia, era fraca, sempre doente, com olhos que pareciam pedir perdão. Eu era filha única, uma criança de tranças frouxas e pés descalços, que sonhava com bonecas que nunca tive. Minha casa era um casebre de taipa, com um telhado furado, e o pouco que a gente tinha vinha da roça. Eu tinha 8 anos quando meu pai sumiu. Saiu para vender milho e nunca voltou. Minha mãe chorava, dizia que ele tinha fugido com outra, mas eu achava que ele estava morto, porque ninguém falava dele na cidade. Minha mãe tentou sustentar a gente, costurando para vizinhas, mas a doença a comia. Aos 9 anos, ela morreu, com uma tosse que não parava, me deixando com um vestido remendado e um vazio que não explicava. Fiquei com meu tio Zé, irmão do meu pai, que morava num sítio a quilômetros dali. Tio Zé não era família, era um estranho com olhos duros e mãos que cheiravam a cachaça. Ele me levou para o sítio, dizendo que ia cuidar de mim, mas eu era só um peso. Dormia num colchonete no chão, comia restos e trabalhava na roça, carregando baldes que machucavam minhas mãos. Ele gritava, me chamava de inútil e, às vezes levantava a mão, deixando marcas que eu escondia. Eu rezava com um terço que minha mãe deixou, pedindo para Deus me tirar dali. Mas Deus parecia tão longe. Aos 10 anos, tudo mudou para o pior. Uma noite, tio Zé chegou com um homem, um tal de seu Ramos, de terno sujo e sorriso torto. Eles conversaram baixo, olhando para mim, enquanto eu lavava pratos. Ela é nova, mas serve. Seu Ramos disse, e tio Zé riu contando moedas. Eu não entendia, mas senti um frio na barriga. Amélia, pega tuas coisas, tio Zé mandou com a voz seca. Perguntei para onde, mas ele me puxou pelo braço, me jogando numa carroça com seu Ramos. Você vai trabalhar, ele disse, e a carroça partiu, com o sol nascente sumindo na poeira. Chorei, agarrada ao terço, enquanto a carroça balançava. Seu Ramos não falava, só fumava, com os olhos me medindo. Chegamos a um casebre na periferia, com luzes vermelhas e música alta. Era o cabaré, um lugar que cheirava a perfume barato e tristeza. Uma mulher, Dona Carmen, me recebeu, com batom vermelho e voz grossa. Essa é a nova? Perguntou, olhando para mim como se eu fosse um objeto. Seu Ramos assentiu, pegou o dinheiro e me deixou ali, sem olhar para trás. Dona Carmen me levou para um quarto pequeno, com um colchão velho e uma cortina rasgada. Você vai dançar, menina, ela disse, jogando um vestido brilhante que não cabia em mim. Eu não sabia dançar, não sabia nada, mas ela riu, dizendo que eu ia aprender. Chorei pedindo para voltar, mas ela me deu um tapa dizendo, aqui ninguém chora, faz o que mandam. Eu era só uma menina, 10 anos, sem mãe, sem pai, sem ninguém. O terço estava no bolso, mas eu tinha medo de rezar, medo de que Deus não me visse. Naquela noite,
me mandaram para o salão. O cabaré era um mundo de sombras, com homens gritando, copos quebrando e mulheres de olhos vazios. Me deram um vestido curto, maquiagem que ardia e me empurraram para dançar. Eu tremia, com os pés doendo, enquanto homens riam, jogando moedas. "Olha, novinha!" um gritou e eu quis sumir. Depois, Dona Carmen me levou para o quarto, dizendo que um homem queria conversar. Eu não entendia, mas quando ele entrou, suas mãos, seus olhos, eu soube que não era conversa. Não conto o que aconteceu, porque a dor não precisa de palavras. Só digo que chorei, com o terço na mão, pedindo para Deus me apagar. Mas ele não apagou. Ele me deixou viver e eu não sabia por quê. O cabaré virou minha prisão e eu, Amélia, de 10 anos, aprendi a sobreviver, com um vazio que crescia a cada noite. O cabaré era um inferno com luzes coloridas. E eu, com 11 anos, já conhecia cada canto daquele lugar. O cheiro de cachaça, o som das risadas, os olhos dos homens que me viam como mercadoria. Eu era Amélia, mas ninguém me chamava assim. Era menina, novinha, ou só um número que Dona Carmen gritava quando precisava de mim. Dormia num quartinho com outras meninas, todas mais velhas, todas quebradas por dentro. O terço da minha mãe estava escondido debaixo do colchão, porque Dona Carmen dizia que Deus não entrava ali. Eu acreditava, mas ainda rezava baixo, com medo de que ela ouvisse. Aos 11 anos, eu sabia dançar. Não porque queria, mas porque apanhava se não obedecesse. Os vestidos eram apertados, rasgavam fácil e a maquiagem escondia as olheiras. No salão, eu girava com os pés sangrando nos sapatos altos, enquanto homens jogavam moedas ou gritavam coisas que eu tentava não ouvir. Depois, Dona Carmen me mandava para o quarto, onde homens vinham, homens que pediam coisas que uma menina não devia saber. Eu fechava os olhos, apertava o terço na memória e tentava ser outra pessoa em outro lugar. As outras meninas me ensinavam a sobreviver. A Lena, de 15 anos, me dava pedaços de pão quando Dona Carmen me deixava sem comida. "Não chora alto", ela sussurrava, "senão é pior." A Rita, de 17, me contava histórias de cidades grandes onde ninguém sabia quem você era. Mas ela nunca sorria e uma noite sumiu. Disseram que fugiu, mas eu vi Dona Carmen contando dinheiro com um homem estranho e soube... Rita não fugiu. Ninguém fugia do cabaré. Eu tinha medo de tudo, medo dos homens que chegavam bêbados com mãos pesadas, medo da Dona Carmen que batia com uma vara se eu não agradasse, medo de mim mesma, porque às vezes eu esquecia quem era. Aos 12 anos parei de chorar, não porque estava forte, mas porque não tinha mais lágrimas. Meu corpo obedecia, mas minha alma estava morrendo. O terço estava lá, mas eu não tocava nele. Achava que Deus tinha me esquecido, que eu era suja demais para ele. A cidade, sol nascente, estava tão perto, mas tão longe. Às vezes via pessoas na rua, indo para a feira, para a igreja, e queria gritar, pedir ajuda. Mas Dona Carmen dizia que se eu fugisse, me encontrariam, e seria pior. "Você é nossa agora", ela dizia, com um sorriso que cortava, e eu acreditava, porque não tinha ninguém. Meu pai, minha mãe, meu tio, todos me jogaram fora. Eu era só uma menina, mas já sabia que o mundo não queria meninas como eu. Aos 13 anos, comecei a mudar. Não por coragem, mas por cansaço. Comecei a guardar moedas, as que os homens jogavam, escondendo num pano debaixo do colchão. Não sabia para quê, mas era algo meu, algo que Dona Carmen não podia tirar. Lena viu uma vez e sorriu, mas não contou. Ela me ensinou a mentir para os homens, a sorrir falso, a ganhar mais tempo antes que viessem ao quarto. "Você é esperta, Amélia", ela disse.
e eu guardei aquelas palavras como um tesouro. Mas o cabaré não perdoava. Uma noite, um homem com cheiro de suor e olhos de lobo foi mais cruel que os outros. Ele me segurou, riu da minha dor e eu gritei, algo que nunca fazia. Dona Carmen veio, mas não para me salvar. Me deu um tapa, mandando calar, e deixou ele continuar. Depois, sozinha, com o corpo doendo, peguei o terço pela primeira vez em meses e rezei. Deus, me tira daqui. Murmurei com a voz quebrada. Não ouvi resposta, mas senti algo, uma faísca pequena, que dizia que eu não estava tão sozinha. Lena sumiu pouco depois. Não sei se fugiu, se foi vendida ou se... algo pior. Fiquei com o pão que ela deixou e chorei, porque ela era o mais perto de família que eu tinha. Aos 13 anos, eu era um vazio, dançando, obedecendo, sobrevivendo. Mas as moedas cresciam e com elas um sonho de sair, de ser outra pessoa, de encontrar um lugar onde ninguém me visse como mercadoria. Eu não sabia como, mas guardava cada centavo com o terço na mão, rezando baixo, mesmo sem acreditar. O cabaré continuava, com suas luzes, seus homens, sua podridão. Mas eu, Amélia, estava começando a lutar. Não com mãos, mas com o coração. Era pouco, mas era meu. E no fundo, eu sabia que, se quisesse viver, precisava de mais que moedas. Precisava de Deus, mesmo que ele parecesse tão longe. Aos 14 anos, o cabaré era tudo que eu conhecia. Um mundo de sombras, onde eu dançava, sorria e escondia a dor. Eu era Amélia, mas ninguém me chamava pelo nome. Era só um rosto maquiado, um vestido brilhante, uma menina que obedecia para não apanhar. Tinha 14 anos, mas parecia mais velha, com olheiras que o pó não cobria e um vazio que crescia a cada noite. O terço da minha mãe estava comigo escondido e eu rezava, baixo, pedindo para Deus me ver. Ele não respondia, mas eu continuava porque era tudo que eu tinha. O salão do cabaré era sempre igual, luzes fracas, copos sujos, homens gritando. Eu dançava, com os pés doendo, enquanto eles jogavam moedas ou faziam gestos que me davam nojo. Dona Carmen vigiava, com a vara na mão, pronta para bater se eu parasse. Depois, me mandava para o quarto, onde homens vinham, homens que me tocavam, que riam, que me faziam querer sumir. Eu fechava os olhos, pensava no céu, nas histórias da minha mãe sobre anjos e tentava não sentir, mas a dor ficava, como uma mancha que não saía. Eu guardava moedas escondidas num pano debaixo do colchão. Era pouco, mas era meu, um segredo que Dona Carmen não sabia. Aos 14 anos, comecei a sonhar. Não com cidades grandes como a Rita sonhava, mas com uma vida simples, onde ninguém me mandasse dançar. Falava com Lena na minha cabeça, mesmo ela estando morta ou perdida. Você disse que eu era esperta. Eu murmurava, contando as moedas. Vou sair daqui? Vou. Mas o cabaré era cruel. Uma noite, um homem, com bigode e voz grossa, me machucou tanto que não consegui dançar no dia seguinte. Dona Carmen me trancou no quarto, sem comida, dizendo que eu era inútil. Sozinha, com o corpo doendo, peguei o terço e rezei com lágrimas caindo. Deus, por que eu? Por quê? Pela primeira vez, senti algo, uma paz, pequena, como se ele dissesse, ainda não acabou. Guardei essa paz como um tesouro e prometi não desistir. Aos 15 anos, comecei a resistir, de pequenas formas. Mentia para os homens, dizia que estava doente, para ganhar tempo. Dona Carmen desconfiava, mas eu era boa, sorria, fingia. As outras meninas, novas que chegavam, me olhavam com medo e eu tentava ajudar, como Lena fez comigo. Dava pão, ensinava a não chorar alto. Uma delas, a Joana, de 12 anos,
Chorava toda noite e eu contava histórias da Bíblia que lembrava da minha mãe. Deus está vendo a gente, eu dizia, e ela acreditava, mesmo eu duvidando. Uma noite, ouvi um som diferente, um hino vindo da rua. Era uma igreja pequena, do outro lado da cidade, onde pessoas cantavam sobre Jesus. Fiquei na janela, com o coração batendo, ouvindo. Quero ir lá. Murmurei, mas Dona Carmen me pegou, me puxou pela trança. Quer fugir, é? Ela gritou batendo com a vara. Chorei, mas guardei o som daquele hino como uma promessa. Sabia que se quisesse sair, precisava de mais que moedas. Precisava de fé. Aos 16 anos, o cabaré estava me matando. Meu corpo era magro, meus olhos fundos e a maquiagem não escondia mais. Os homens vinham, noite após noite, e eu obedecia. Mas dentro de mim, algo crescia. Era raiva, era esperança, era Deus. Eu rezava mais, com o terço na mão, pedindo força. Me tira daqui, me mostra o caminho. E ele mostrava aos poucos. Uma noite, uma mulher, Dona Fátima, veio ao cabaré, não para dançar, mas para vender bolos. Ela me olhou com pena e disse: Menina, Deus te ama. Chorei escondida, porque ninguém nunca tinha dito isso. As moedas cresciam, e com elas meu plano. Sabia que, se fugisse, Dona Carmen me acharia, mas não podia ficar. Aos 16 anos e meio, tentei falar com Joana para fugir comigo, mas ela tinha medo. Você é forte, Amélia, ela disse com lágrimas. Fiquei com o pão que ela me deu e prometi voltar por ela, um dia. O hino da igreja voltava à noite, e eu sonhava com um lugar onde pudesse cantar, onde fosse Amélia, não uma sombra. O cabaré continuava, com seus homens, sua dor, mas eu, com 16 anos, estava pronta para lutar. Não com mãos, mas com fé. Era pouco, mas era tudo. E no fundo, eu sabia que Deus estava me guiando, mesmo que o caminho doesse. As moedas que guardei eram poucas, mas suficientes para um ônibus para outra cidade. O plano era simples: fugir à noite, quando Dona Carmen dormisse. Mas o medo me comia. Sabia que, se me pegassem, seria pior que as varadas. Joana, a menina que eu protegia, tentou me convencer a ficar. E se te acharem, Amélia? Ela perguntou com os olhos cheios d'água. Eu abracei ela, prometi voltar, mas sabia que para viver precisava ir sozinha. Uma noite, ouvi o hino de novo, aquele hino da igreja, flutuando pela janela. Era um sinal. Peguei as moedas, o terço, um vestido velho e saí, com o coração na boca. O cabaré estava quieto, com as meninas dormindo e Dona Carmen roncando. Passei pelo salão com o cheiro de cachaça me dando náusea e abri a porta dos fundos. A rua estava escura, mas o hino me guiava como uma luz. Corri com os pés descalços até a igreja, uma casinha de taipa com uma cruz na porta. Bati na porta tremendo e uma mulher, Irmã Clara, abriu. Ela era velha, com cabelo branco e olhos gentis. Menina, o que aconteceu? Perguntou, vendo meu rosto sujo de maquiagem e lágrimas. Eu desabei, contei tudo, o cabaré, os homens, a dor. Esperei que ela me mandasse embora, mas ela me abraçou dizendo: Você está em casa agora, Deus te trouxe. Chorei com o terço na mão, sentindo algo que não conhecia. Amor. A igreja era pequena, com bancos tortos e um pastor, o irmão Silas, que pregava sobre redenção. Eles me esconderam, me deram um quarto nos fundos, com um colchão limpo e uma Bíblia. Mas a cidade não esquecia. Dona Carmen mandou homens me procurarem, dizendo que eu era ladra, que devia dinheiro. Irmã Clara enfrentou eles com a Bíblia na mão, dizendo: Essa menina é filha de Deus, não de vocês. Eu chorava com medo, mas ela me segurava, dizendo que ninguém ia me levar. Aos 17 anos, comecei a viver, devagar, com cicatrizes,
A igreja me ensinou a ler melhor, a escrever, e eu cantava os hinos com uma voz que tremia, mas crescia. Os fiéis me olhavam, alguns com pena, outros com julgamento. É a menina do cabaré, cochichavam, e eu baixava-lhe a cabeça, mas irmã Clara dizia: levanta, Amélia, Deus não julga como os homens. Eu acreditava, porque precisava, porque era tudo que tinha. Aprendi a costurar com uma máquina que a igreja comprou. Fazia vestidos para as irmãs, remendava roupas e guardava cada centavo como no cabaré. Mas agora com orgulho. Aos 18 anos, me batizei com o rio lavando minha alma. Chorei, com o terço na mão, sentindo que Deus me via, que eu não era mais suja, mas as lembranças vinham, à noite, com os rostos dos homens, o riso da dona Carmen, e eu rezava, pedindo força para não voltar atrás. Sol Nascente ainda me conhecia como a menina do cabaré. Na feira, via olhares, ouvia cochichos, mas não me escondia. Cantava hinos na rua, ajudava na igreja e, aos poucos, as pessoas mudavam. Uma mulher, Dona Zilda, me pediu um vestido, dizendo: você é uma bênção, Amélia. Chorei porque era a primeira vez que me viam como eu, não como o passado. Aos 19 anos, conheci o Samuel, um carpinteiro da igreja com mãos calejadas e sorriso tímido. Ele me tratava com respeito, me ouvia e, aos poucos, me apaixonei. Contei minha história, com medo de que ele fugisse, mas ele segurou minha mão, dizendo: você é mais forte que tudo isso. Casamos aos 20 na igreja, com irmã Clara sorrindo e o hino que me salvou tocando. Eu era Amélia. Não mais a menina do cabaré, mas a filha de Deus. Hoje, aos 72 anos, sento neste banco, com a Bíblia na mão, e olho para a igreja que me salvou. Sou Amélia, uma mulher que carregou o peso de um passado que não escolhi, mas que venceu sozinha, com Deus. O cabaré, os homens, a dor, tudo isso está em mim, como cicatrizes, mas não me define. Construí uma vida, uma família, uma fé que brilha mais que as luzes daquele lugar. Conto minha história para quem quiser ouvir, porque sei que há outras meninas lá fora precisando de uma voz que diga: você pode. Depois do casamento, aos 20 anos, a vida não foi fácil, mas foi minha. Samuel e eu morávamos numa casinha de taipa, com telhado que pingava, mas cheia de amor. Tive 2 filhos, Ana e Davi, e criei eles com hinos, histórias da Bíblia e um cuidado que nunca tive. Ensinei eles a respeitar, a ajudar, a nunca julgar, mas as lembranças vinham, à noite, com pesadelos do cabaré, e eu acordava rezando, com o terço na mão. Samuel me abraçava dizendo: você é minha força, Amélia. E eu acreditava. Continuei costurando, fazendo vestidos, cortinas, tudo que a cidade pedia. Aos 30 anos, comprei uma máquina nova, com o dinheiro que juntei, e abri uma lojinha, pequena, mas minha. As mulheres de Sol Nascente vinham, algumas curiosas, outras amigas, e eu contava a minha história sem vergonha. Deus me tirou do fundo, dizia, e elas ouviam, algumas chorando, porque também tinham suas dores. Aos 35 anos, voltei ao cabaré, não como menina, mas como mulher. A igreja me levou com irmã Clara para falar com as meninas que ainda estavam lá. Dona Carmen tinha morrido e o lugar estava pior, com um novo dono. Encontrei Joana, agora com 20 anos, magra, com olhos mortos. Abracei ela, chorei e disse: você pode sair, como eu saí. Ela não acreditou, mas dei um terço, um pão e prometi voltar. Voltei muitas vezes, levando hinos, comida, esperança. Algumas meninas fugiram com a ajuda da igreja e eu sentia que Deus usava minha dor para salvar. Samuel morreu aos 50 anos de um coração fraco e chorei com o terço na mão, achando que não aguentaria
Mas meus filhos, Ana e Davi, me seguraram dizendo: Mãe, você nos ensinou a lutar. Continuei pela igreja, pela lojinha, pelas meninas que precisavam de mim. Aos 60 anos, virei diaconisa, liderando cultos, cantando hinos e ajudando mulheres que, como eu, tinham sido jogadas fora. Sol Nascente me respeitava, não como a menina do cabaré, mas como Dona Amélia, a mulher de fé. Hoje, em 2025, meus filhos têm suas famílias e meus netos me chamam de vovó, pedindo histórias. Conto a verdade, porque eles precisam saber. Saber que a vida pode ser dura, mas Deus é maior. A lojinha cresceu, virou uma cooperativa, onde mulheres costuram, riem, oram. A igreja está maior, com bancos novos, mas eu fico no velho, onde irmã Clara me abraçou. O terço da minha mãe está comigo e rezo todo dia pelas meninas que ainda tá no escuro. As cicatrizes estão aqui, a dor do cabaré, a solidão, a vergonha, mas elas não me prendem. Sou Amélia, filha de Deus, que caiu, mas levantou. Se você está me ouvindo, se já sentiu que não vale nada, saiba, você vale. Deus te vê, mesmo no fundo do poço, e Ele te levanta, como me levantou. Vale, lute, reze, porque o caminho da cruz, Ele leva à luz. Eu era só uma menina, mas hoje sou mais. E você também pode ser.